Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 20 de março de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será: Anunciem entre as nações a sua glória. O salmo que serve como base para o nosso estudo de hoje é o Salmo 96. Eu vou pensar aqui no Salmo pelo menos 3 versículos, começando com o verso 1, que diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as nações. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai as suas nações, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Eu ainda vou pegar aqui o versículo 10. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Esse salmo, ele está falando sobre as formas como nós podemos louvar o nome do Senhor. Nós falamos muito sobre louvor e imaginamos que louvor é apenas aquilo que fazemos quando pegamos um inário ou quando é projetada a letra de uma música na tela e nós cantamos. Louvor é muito mais do que isso. Louvar a Deus, na perspectiva desse mesmo salmo, vai trabalhar aqui algumas formas pelas quais nós podemos adorar. Por exemplo, o Salmo ele vai mencionar que nós podemos louvar a Deus cantando, levando ofertas e, ao mesmo tempo, ouvindo a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, o que é a ênfase principal que vai aparecer aqui no Salmo, proclamando entre as nações ao nosso Deus, dando a conhecer a outras pessoas o nosso Deus. Quando fazemos isso, nós estamos louvando o nome do Senhor. Isso pode ser, para alguns, uma coisa revolucionária, uma ideia completamente revolucionária. Louvar a Deus quer dizer que louvar a Deus não é só cantar músicas em louvor a Ele. Não, cantar músicas em louvor a Deus também é adoração. Claro, quando você está ali diante do Senhor, cantando, prestando atenção na letra daquilo que você está cantando, entoando louvores a Deus, exaltando a Deus pelo que Ele é, dentro do contexto da adoração. Quando você ora a Deus, depois de ter cantado, quando você escuta a palavra de Deus, tudo isso são atos de adoração, de louvor a Deus. Mas aquilo que o texto vai repetir por 3 vezes, é o único elemento que aparece aqui com um contexto de repetição, pelo menos 3 vezes no texto, proclamem entre as nações as maravilhas de Deus. Quando nós compartilhamos com outros quem é Deus e o que Ele fez, nós estamos louvando ao Senhor. Veja, por que algumas pessoas têm dificuldade de poder testemunhar a respeito de Deus para aqueles que estão à sua volta, lá no trabalho, lá na vizinhança, com as pessoas que estão à sua volta? Por que tem gente que tem vergonha disso? Eu tenho vergonha de falar de Deus. Talvez, em alguns casos, o que está faltando para essa pessoa é uma experiência realmente forte com Deus. Deixa eu compartilhar com você algo que eu vivi agora, há pouquíssimos dias atrás. Eu estava fazendo uma pequena reforma na minha casa, contratei alguns homens para poderem ir até lá para arrumar algumas coisas. E uma das coisas que eu sempre faço quando estou por lá, ainda de manhã cedinho, eles chegam bem cedo, às vezes, pelo menos 2 vezes por semana, eu fico algumas horas da manhã em casa ainda, e quando eu estou por lá, eu os convido para poder tomar o café da manhã comigo. E os convido para poder sentar à mesa. Minha esposa e eu, e convidamos os 2 homens para poder sentar conosco. Quando eles se sentaram, eu disse para eles da forma mais simples: vamos fazer uma oração? Eu vi que eles se olharam. E assim como a gente faz em casa, nós fizemos. Eu simplesmente disse: Senhor Deus, te agradecemos imensamente pela oportunidade da mesa, por podermos compartilhar juntos essa refeição. Não apenas como família, mas também tendo aqui algumas pessoas, alguns amigos que estão com a gente aqui. Te agradeço pela oportunidade deles estarem aqui. Agora te convido, Senhor, sente-se à mesa conosco. Compartilha com a gente esse momento. Queremos experimentar a tua presença aqui agora conosco. Em nome de Jesus, amém. Terminei a oração e começamos a comer. E eu vi que eles ficaram tocados com aquela cena. Na mesma semana, uns 2 dias mais tarde, eu estava lá também de novo, falei assim: vamos tomar um café da manhã junto.
Eles se sentaram à mesa e aí um deles já disse assim, nós vamos orar, né? E eu disse, claro, vamos orar sim. Orei de novo. E um deles depois, que enquanto a gente estava comendo, falou assim, eu achei fantástico aquilo que vocês fizeram. Vocês fizeram uma oração convidando Deus para poder estar com vocês sentados à mesa. E a gente sente uma atmosfera diferente, um ambiente diferente aqui. Eu agora aprendi. Eu achei que a gente orava só para poder agradecer porque a gente tinha comida. Pelo menos era assim que a minha mãe fazia. Eu agora entendi. Eu disse, olha, a gente ora também. Na oração a gente pode agradecer pelo alimento que temos, mas tem uma coisa muito mais importante do que o alimento nisso que a gente tem aqui em volta da mesa, que é a oportunidade de poder conviver uns com os outros enquanto nós participamos de uma refeição. Esse convívio, essa conversa, esse diálogo, principalmente sentindo a presença de Deus com a gente, é isso que faz toda a diferença. Ele disse, isso é fantástico. Daí eu expliquei para ele, falei, olha, aqui em casa, a gente nunca abre mão da experiência da mesa. A gente, na medida do possível, sempre come em volta da mesa. E o nosso convite sempre é para que Deus se sente conosco à mesa. Para a gente poder experimentar a presença dele. Essa é a maior bênção que a gente pode ter. Mais importante que a comida é a companhia de Deus junto conosco. E eu posso dizer a você que isso abriu portas para ter algumas conversas muito interessantes com eles. Eles começaram a fazer perguntas a respeito de Deus, coisas que com certeza não aconteceriam se a gente não tivesse feito uma coisa simples, orado junto. Quando você estabelece como estilo de vida compartilhar com outros, com aqueles que estão à sua volta, quem é Deus, o que Ele fez por você, o que Ele representa para você, você pode ter certeza que sempre vai ter alguém precisando disso. Um dos rapazes, inclusive, chegou a me dizer assim, olha, pastor, eu estava enfrentando um problema muito sério lá em casa, hoje de manhã, quando eu cheguei mais à tarde. E minha filha estava lá com um problema na escola, e me ligaram de lá da escola, e eu preocupado, longe, e eu parei tudo e fiz igual o senhor fez. Eu falei, Deus, esteja comigo aqui agora, mas esteja também com a minha filha lá. A tua companhia é a coisa mais importante que a gente precisa. Um homem que tinha me confidenciado, inclusive, que ele não gostava muito desse negócio de crente. Sabe, quando você para poder pensar nisso, eu fiquei tocado com essas palavras dele, porque alguém que, talvez por comportamentos de pessoas que professam fé em Deus, que acabaram lançando descrédito sobre o próprio Deus, porque até na hora de poder compartilhar Deus, ao invés de compartilhar Deus, compartilhavam coisas a respeito de Deus. A gente precisa compartilhar mais Deus com as pessoas, elas precisam disso. Louvar a Deus, portanto, é muito mais do que cantar, orar ou escutar sermões a respeito de Deus. É também compartilhar Deus, quem Ele é. Ele é o Criador. No Salmo vai aparecer, Ele é o Criador. Ele é aquele que nos mantém. Ele é aquele que se preocupa como um pai se preocupa com os filhos. Quando você apresenta Deus para as pessoas, você pode ter a certeza que entre as nações, independente de onde você estiver, você vai encontrar gente disposta a louvar a Deus. Eu quero orar pedindo a Deus para que nos dê esse tipo de comprometimento, esse tipo de postura, aonde quer que a gente esteja. Seja no trabalho, seja na condução, seja no caminho para casa, seja no bairro, enfim, aonde quer que a gente esteja. Eu quero orar para Deus nos ajudar a viver isso. Mas antes de poder fazer essa oração, você já sabe que nessa semana, de forma muito especial, a gente está orando pelas pessoas e pelas famílias que possuem alguém com síndrome de Down. O dia 21 de março, eu já tenho mencionado isso nos outros dias, é o Dia Internacional da Conscientização a respeito da síndrome de Down. E conscientização é a gente parar para poder pensar que uma pessoa com síndrome de Down é alguém que tem potencial. O que mais me toca o coração é que às vezes tem muita gente que rouba das pessoas a oportunidade de viver algumas coisas extraordinárias simplesmente porque elas são diferentes. As pessoas acham que o indivíduo não pode, não é capaz de poder aprender algumas coisas e nem é capaz de poder amar Jesus. E roubam a oportunidade deles. Eu estou colocando aí na tela, nesse momento, algumas imagens
do meu filho Emanuel. Eu já mencionei, o Emanuel hoje tem 13 anos. Ele tem síndrome de Down. Uma coisa que minha esposa e eu sempre fizemos, desde que ele chegou junto com a gente, em todas as ações que a gente foi fazer, tem algumas fotos aí, inclusive, de Missão Caleb, de Campuris, de acampamentos, onde o Emanuel sempre esteve junto conosco, sempre participando, desde muito pequeno. Se tem uma coisa que a gente procurou mostrar para ele, é que a síndrome de Down traz algumas limitações, traz. Mas, ao mesmo tempo, ele tem muitas potencialidades que ele pode administrar e desenvolver com o poder de Jesus, desde que ele se permita isso. E eu vou dizer para você, esse menino tem um coração maravilhoso, muito melhor do que o meu, inclusive. Mas eu quero orar hoje, especificamente, para que nós tenhamos a oportunidade de poder criar para as pessoas com síndrome de Down a oportunidade de poder se envolver na igreja, nas atividades da igreja, no dia a dia, para que elas possam se desenvolver ao conviver conosco enquanto adoramos juntos a Deus. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado por sabermos que somos chamados para uma vida de louvor a Ti. Não apenas para cantar hinos, para orar e para ouvir sermões, mas para testemunhar do Senhor às pessoas que estão à nossa volta. Oramos pelas pessoas com síndrome de Down, Pai, e pelas famílias atípicas. Ajuda-nos a podermos dar oportunidade a essas pessoas para que elas aprendam a Te amar também. Nos colocamos nas Suas mãos, Pai, orando em nome de Jesus. Amém. Uma coisa que eu esqueci de poder dizer é que as meias coloridas e descasadas, que foi o que eu tenho mencionado nos outros dias, elas são um símbolo da conscientização da síndrome de Down. São diferentes, são descasadas, mas são bem coloridas, o que significa que a pessoa que é diferente, ela também pode se desenvolver e pode ser legal. Eu estudo a lição. E você?